Seja muito bem-vindo a essa aula aqui sobre a parte de gestão de dívidas na ferramenta Talento. Então, eu quero trazer para você aqui como funciona para que você possa cadastrar uma dívida e acompanhar a sua parte de dívidas dentro da ferramenta. Então, aqui, como você pode perceber, né, a tela não tem nenhuma dívida lançada, ela vai ficar exatamente dessa forma. Você pode aqui em cima criar uma nova dívida ou aproveitar que é a primeira vez que vai fazer esse cadastro, cadastrar a sua primeira dívida. Então, aqui, nome da dívida, você pode colocar o nome que você quiser, por exemplo, eu vou colocar como empréstimo Itaú, tá? Aqui embaixo você pode colocar o credor, se você quiser. Em cima eu já coloquei Itaú, em tese não precisaria, mas se você quiser, você pode colocar também, não tem problema. Número de parcelas total, ou seja, o número de parcelas dessa dívida. Vou imaginar aqui que é uma dívida com 12 parcelas e eu já paguei 2 parcelas dessa dívida. E aqui você coloca o valor da parcela, ou seja, quanto você está pagando de parcela atualmente. Vou colocar 350 e o vencimento aqui, ele é um vencimento, ele é opcional por conta do seguinte, quando você tem o número de parcelas aqui que já foram pagas e as parcelas restantes, né, as parcelas totais, ele já vai projetar isso para os próximos meses de acordo com as parcelas que ainda faltam ser pagas, tá? Então, aqui, em tese, você não precisaria colocar um vencimento, a não ser que seja, por exemplo, uma dívida que talvez você não esteja pagando parcelado e você tem uma carência para pagar. Então, por exemplo, eu contratei uma dívida hoje e essa dívida eu tenho que pagá-la de forma integral daqui a 2 anos, daqui a um ano, daqui a 6 meses. Então você coloca um vencimento que seria quando você de fato deveria quitar. Mas em tese, a grande maioria das dívidas estarão com essa característica do parcelamento, e aí você não precisa colocar o vencimento aqui. Ou um outro ponto é, se você ainda tem 10 parcelas para pagar, você pode colocar aqui o valor final quando você quitaria essa dívida para que você tenha esse controle. Clicou em registrar, ele já vai trazer aqui automaticamente as informações importantes, que são o valor total da dívida, tá? Então, se você multiplicar as 12 parcelas de 350, você vai chegar exatamente nesse valor de 4.200. O valor pago, ou seja, eu sinalizei que eu já tinha 2 parcelas pagas, então R$ 700. O saldo devedor, que é exatamente a diferença do que você já pagou para o total da dívida. Então você tem aqui o saldo devedor, quanto falta ainda para você pagar dessa dívida, e você tem o progresso, ou seja, você já pagou X% da sua dívida. Aqui, no caso, você já pagou 16%. Então, dessa forma você consegue registrar as suas dívidas, acompanhar. Aqui em cima ele traz o total. Total de quê, Vitor? O total de saldo devedor. Então, se eu tivesse vários outros empréstimos, ele iria somar os saldos devedores para que você entenda o quanto de dívida você ainda tem para pagar. E aí, claro, todos os meses, quando você fizer o pagamento de uma parcela, você pode vir aqui, registrar o pagamento, e aqui, ao registrar o pagamento, você pode colocar o número de parcelas que você pagou. Então, por exemplo, Vitor, paguei uma única parcela, confirmei, ele já atualizou que você pagou mais uma, já colocou aqui o progresso, né, atualizou o progresso, descontou do saldo devedor os 350 desse novo pagamento e ajustou todo o restante, tá? Mas a ferramenta também permite que você, por exemplo, algumas dívidas, as pessoas costumam pagar algumas parcelas de forma mais adiantada, pagar de trás para frente. Existem várias formas de você fazer essa quitação ou esse pagamento dessa dívida, mas vou imaginar que por qualquer motivo que seja, recebi um 13º, alguma coisa, e quero pagar ou, né, algumas parcelas de forma mais imediata. Isso pode gerar algum tipo de desconto, tá? Não vou entrar muito nessa parte técnica aqui, mas imaginando que eu paguei 3 parcelas de uma vez. Se eu confirmar, ele vai atualizar aqui, tá? Perceba que colocando as 3 parcelas ele já atualizou o valor pago, inclusive sinalizou, né, aqui que você quitou 50% da sua dívida, né? E isso é uma coisa bacana, porque você está progredindo para quitar toda a sua dívida. Então, dessa forma você consegue ir registrando. Aqui você também tem a opção de editar, caso você queira editar alguma coisa em relação à dívida. Você pode excluir também, ele te dá a opção de você excluir. E só para que você perceba,
quando você quita a parcela, ele traz aqui uma sinalização de que essa dívida foi quitada, inclusive lembrando, né, até da aula da área de talento, né, a nossa parte de gamificação. Se você não assistiu essa aula, assista. Quando você quita um empréstimo, ele também conta ponto lá no ranking, tá? Então, aqui é toda a dinâmica para você fazer a gestão das suas dívidas, entender qual é o valor total das suas dívidas, qual o saldo devedor total das suas dívidas, para que você possa buscar estratégias para reduzir as suas dívidas, trocar por dívidas mais baratas. Existem várias formas de fazer isso, e essa ideia da gestão das dívidas é exatamente trazer essa clareza em relação às suas dívidas. Com isso dito, terminamos aqui essa aula em relação à parte das dívidas e, claro, sempre fazendo a recomendação para que você assista todas as aulas para que você tenha o máximo de experiência possível com a ferramenta. Te vejo na nossa próxima aula.